Let's go. I wake up to Eu nunca acreditei que a gente pode separar a vida pessoal da vida profissional. Eu acho que é tudo uma coisa integrada. E a infelicidade vem muito disso, né? Quando as pessoas vivem duas vidas separadas ali, porque é impossível. Então, é uma luta constante. Mas... Eu tenho pensado muito nisso, Ana, porque eu converso aqui quase que diariamente, né, sobre carreira, empreendedorismo, mas no fim das contas essa é uma parte bem importante da nossa vida, né? É difícil realmente separar o que é, digamos, vida profissional do que é da nossa vida de verdade, se eu passo 8 horas por dia, pelo menos, trabalhando. Exato, e não tem como, né? Eu falo que o cérebro, ele não tem um compartimento de carreira, um compartimento de vida pessoal. Não existe isso. Eu nunca entendi aquelas pessoas que falam, quando eu fecho a porta do escritório e vou para casa, eu deixo tudo ali. Eu sempre tive inveja disso, até eu entender que isso não é o ideal, né? Que é impossível, na realidade. Então, por isso que a gente tem que buscar o equilíbrio entre os dois, né? Porque é impossível separar. Uma curiosidade sobre essa trajetória. Eu sempre penso que eu já conversei com brasileiros, portugueses, angolanos e outras nacionalidades trabalhando em várias partes do mundo. Mas eu sempre penso que, mais especificamente no Brasil, a gente é um país que as pessoas crescem com poucas perspectivas, assim. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo... Eu quero dizer que as pessoas imaginam um pouco o futuro, sabe? Pensam um pouco do futuro melhor. Normalmente vou pagar minhas contas, vou resolver meus problemas. E a jovem Ana em Uberaba, né, interior de Minas, há 20 e poucos anos atrás, pensou assim, não, vou para fora do Brasil, vou trabalhar nos Estados Unidos, vou fazer minha vida. Como que nasceu isso? Isso foi uma vontade que sempre existiu dentro de mim, essa vontade de ter uma experiência fora do país, de realmente viver uma cultura diferente, né, de enfrentar esses desafios. E quando eu tinha 23 anos, eu tive a oportunidade de ir para a França para aprender a língua mesmo. Eu queria aprender a língua. E ali eu tive certeza que era isso que eu queria fazer. Foi uma experiência que não foi para isso, foi para aprender a língua, mas ali estar exposta a uma cultura diferente, hábitos diferentes, aquilo me despertou totalmente para isso, sabe? O desafio é muito maior, né? Quando a gente tenta crescer num país novo, a gente tem que provar 2 vezes, eu digo, né? Quando é mulher, então, tem que provar 3 vezes. Então, os desafios são grandes, eu concordo com você, isso de que, às vezes, infelizmente, pelos desafios grandes no Brasil que a gente enfrenta, às vezes a gente está ali, como você falou, né? Preocupado em pagar o almoço, em pagar o jantar, trabalhando ali para o dia, e não consegue ver a vida mais a longo prazo. Mas eu acho que hoje tem como, sim, mesmo que os desafios sejam grandes, que a gente consiga enxergar um pouco mais para frente, sabe? Quando a gente começa a entender que o que a gente faz hoje é o que vai definir o nosso dia de amanhã, a gente começa a se preocupar mais com isso, né? A se preocupar menos com as coisas imediatas, com as coisas urgentes, mas realmente focar nas prioridades. E uma última curiosidade sobre essa trajetória, assim, eu quero perguntar, porque assim, 25 anos já, fora do Brasil, criou a família, digamos assim, já fora do Brasil. Dentro disso, 2 perguntas assim, como se relaciona assim uma cultura que você tem e que seus filhos já, imagino, vivam sobre uma outra cultura, sobre outros aspectos, como você relacionou com isso? E como fica a falta da família, sabe? Mesmo no mundo hoje em que a gente tem essa tecnologia para se comunicar, mas como fica a falta dos que ficaram? É sempre Eu falo que é muito difícil, a gente nunca tem tudo na vida, né? Eu sou uma pessoa muito otimista, muito para cima, então eu procuro focar sempre no que eu tenho e não no que falta. Então, por exemplo, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, realmente a família toda no Brasil, aqui são só meus filhos, é uma coisa que a gente sempre sentiu muito falta. Eu sou uma pessoa muito família, minha família sempre muito, né, sempre foi muito unida, então é uma coisa que a gente sente muita falta. Obviamente, com o advento aí de FaceTime, de tudo, né, internet, isso mudou muito, né, encurtou muito as distâncias. Mas eu sempre procurei estar muito próximo, apesar da distância. Então, eu acho que a gente sempre tem um jeitinho de trocar ali aquele contato, né, de fazer com que a distância se encurte. E quanto à cultura, os meus filhos, realmente, eles cresceram, quando nós mudamos para cá, eles tinham 1 e 2 anos, eu tenho um casal.
Então, minha filha tinha 2 anos, meu filho tinha 1 ano. Então, eles cresceram na cultura americana. Mas eu sempre tive muito cuidado em criá-los na cultura brasileira, mas, ao mesmo tempo, ensinando que a gente morava num país de cultura diferente. Mas eu nunca quis que eles perdessem a cultura do nosso país, né? Do meu país. Até porque tenho muito orgulho de ser brasileira, vou sempre voltar às minhas raízes, acho que isso é muito importante. E então, assim, mas não é um desafio difícil. Conheço muitas famílias de brasileiros aqui que os filhos são totalmente americanos e muitas vezes nem falam português, né? Porque é muito fácil, é muito difícil a gente lutar pela nossa cultura vivendo num país diferente. É muito difícil a gente manter a nossa língua para os filhos, sabe? Sendo que eles estão 24 horas na escola com os amigos só falando uma outra língua. Então, é um desafio maior, mas graças a Deus eu consegui fazer isso. Lógico, né? Meu filho fala português com um pouquinho de sotaque americano, a minha filha menos sotaque, ela é que tinha 2 anos quando se mudou para cá, mas eles têm essa consciência de que eles têm 2 culturas dentro deles, eles admiram, adoram o Brasil, adoram os Estados Unidos também, e eu respeito isso, porque eu não posso querer que eles não tiveram a minha experiência, né? Eu cresci no Brasil e mudei para cá. Eles cresceram aqui, mas eles têm muito orgulho também de terem essas 2 cidadanias, né? Família brasileira. Temos família aqui também que a gente adota, né? Amigos que cruzam nossos caminhos e acabam virando família também. Então, eu digo que é uma experiência desafiadora, porém muito enriquecedora, se a gente olha por uma perspectiva positiva. Eu quis trazer essa curiosidade, assim, essa pergunta, porque, assim, pelo que eu acompanhei da sua trajetória, aí você pode me corrigir se eu estiver enganado, você morou em cidades que são, digamos, culturalmente mais americanas do que quem vai daqui para morar em Orlando, Nova York, por exemplo, que são cidades mais cosmopolitas, né, que tem o mundo inteiro ali. Imagino que Dallas sejam cidades em que se vivencia mais a cultura americana. Perfeito, a sua pergunta é muito interessante, porque é exatamente isso. Nós mudamos para Dallas, né? Na época eu era casada e meu marido foi fazer MBA lá, e era com a universidade de lá. Então, esse foi o motivo pelo qual nós fomos para o Texas. Mas estando no Texas, realmente, você tem total razão, é um estado totalmente patriota, eles têm muito orgulho de serem texanos. Ali eu aprendi que nós brasileiros, né, falta tanto patriotismo da nossa parte, eu aprendi o que é ser patriota morando no Texas. E são muito americanos. Nós tivemos várias oportunidades, enquanto os filhos estavam crescendo ali, de nos mudarmos para a Flórida. Oportunidades de trabalho, de projetos, mas nunca quis mudar para a Flórida enquanto eles cresciam, porque eu falava, se a gente está morando nos Estados Unidos, eu quero que eles tenham a cultura americana. Não quero que seja aquela coisa meio brasileiro, meio americano, meio latino. Falei, não, tem que ir para mim, sabe, imergir naquilo que a gente está vivendo. Então, realmente foi isso. E foi muito bom. Realmente é muito diferente. O brasileiro que muda para a Flórida é uma experiência totalmente diferente do que mudar para os países, né? A Flórida é latina, 70% da população de Miami é latina. Então, a gente vive muito mais a cultura latina do que a cultura americana aqui. Agora, uma outra curiosidade, mas perguntando já sobre o desafio. Já é bem desafiador criar um negócio no seu país de origem, digamos, ser reconhecido, ter networking ajuda. Como é fazer tudo isso, digamos, num novo país em que, imagino, não tinha conhecimento de pessoas, de amigos, de profissionais? Let's go. I wake up to a